Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de junho de 2022. Jeff Bezos, que investe na imortalidade, deveria aprender com o Senhor dos Anéis. Parte 1. Jeff Bezos, o chefão da Amazon, aparentemente acredita que não há problema no mundo que não possa ser resolvido desde que se despeje nele uma quantidade apropriadamente copiosa de dólares, é claro. Temos visto isso em sua decisão de não poupar despesas para chegar ao espaço, mas outra de suas paixões é a ideia de usar meios científicos para retardar ou impedir o envelhecimento. Em janeiro de 2022, ele esteve entre os investidores que ajudaram a Altus Labs, empresa de biotecnologia criada com esse objetivo, a levantar 3 bilhões de dólares em financiamento, e não é a primeira vez que aposta em empreitadas assim. Não dá para entender como o sujeito ainda se diz fã de Senhor dos Anéis. Ok, talvez o leitor não esteja entendendo a conexão lógica entre uma coisa e outra. Ocorre que Bezos também anda gastando os tubos uma bagatela da ordem de $1 bilhão para financiar a produção da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que estreia em setembro deste ano no serviço de streaming da Amazon. Dizem os coordenadores do seriado que o bilionário tem uma paixão pessoal pela obra de J.R.R. Tolkien. O intrigante é que aqui a trama vai se passar num período desse mundo ficcional em que uma catástrofe de proporções cósmicas é desencadeada por gente rica e poderosa em busca da imortalidade. Ironia por trás de tudo isso é imensa, como apontou o colega Diego Clautal, doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP, em um de seus textos. Antes de prosseguir, fica aqui um alerta de spoilers para quem ainda não leu os clássicos de Tolkien. O pano de fundo da série da Amazon é a tragédia da Ilha de Númenor. Nessa narrativa, os humanos que tomaram parte na guerra contra o tirano satânico Morgoth são recompensados com uma nova e maravilhosa morada nesse reino insular, recebendo ainda longevidade, saúde e sabedoria muito superiores às de outros mortais. No entanto, continuam sujeitos à morte. Com o passar dos milênios, cada vez mais insatisfeitos com seu destino, embarcam num projeto de dominação colonial e escravização de outros povos e, ao mesmo tempo, buscam métodos científicos para evitar a morte. O máximo que conseguem com isso é preservar melhor as carnes de seus defuntos. Por fim, o rei de Númenor decide fazer guerra aos próprios deuses, na verdade, poderes angélicos que regem o mundo. Tolkien é complicado, gente. Seu plano é obter a imortalidade na marra. Óbvio que o final não é feliz. Bezos e outros bilionários que creem ser possível alcançar a vida eterna forrando tubos de ensaio com notas de dólar muito provavelmente vão dar com os burros. Água. Organismos multicelulares como nós têm uma arquitetura genômica que simplesmente não foi feita para a imortalidade. Os mesmos genes que são cruciais para o crescimento e a fertilidade durante a juventude são os que, conforme a idade avança, podem levar ao acúmulo de defeitos moleculares que culminam na velhice e na morte. Há excelentes razões biológicas para duvidar que seja possível ter uma coisa sem ter a outra. O porquê disso é o básico do básico da teoria da evolução. Os seres vivos foram forjados para buscar o sucesso reprodutivo, não a sobrevivência perpétua, a qual, num mundo perigoso, cheio de doenças, predadores e catástrofes, nunca foi uma possibilidade real. É melhor não descobrir isso da pior maneira e evitar o cosplay de Númenor dos bilionários. Jeff Bezos está em busca da imortalidade do corpo. Isso é impossível pois existe a lei de destruição que está na terceira parte do Livro dos Espíritos conforme as perguntas abaixo. 728. É a lei da natureza destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providencias.
As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. Será idêntica, em todos os mundos, a necessidade de destruição. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.